O telégrafo foi o primeiro processo de comunicação digital, porque tinha impulsos elétricos aos quais estava associado um código. Isto é o básico da informação digital, é transmitir informação codificada. Quando Marconi fez a primeira comunicação transatlântica, o que transmitiu foi um código digital através do oceano. Este senhor que aqui está foi muito importante na criação de um novo dispositivo que se chamava válvula eletrónica. Basicamente, Edison estava a desenvolver lâmpadas de iluminação e verificou que, com filamento de carbono, verificou que quando a lâmpada começava a escurecer, a ficar com o vidro fosco. Intrigado para tentar descobrir o que era este fenómeno, inseriu um fio no invólucro da lâmpada e verificou que se aplicasse uma diferença de potencial positiva neste elétrodo, tinha uma corrente externa. Se a diferença de potencial fosse negativa relativamente ao filamento, não havia corrente. Edison verificou que isto era proporcional à intensidade de iluminação do filamento e patenteou este detector de iluminação. Mas, basicamente, este efeito, que hoje em dia se chama o efeito de Edison, portanto, que é a emissão de eletrões por um filamento aquecido. Foi fundamental para a descoberta da válvula eletrónica que vamos falar a seguir. Temos aqui um rádio, um dos primeiros rádios, que eu penso que é de 1924, 1925. Usa válvulas de aquecimento direto, portanto, são alimentados, é um rádio alimentado diretamente com corrente contínua, normalmente 3 baterias, diferentes tensões. O comando de volume é obtido normalmente por o controle da corrente nos filamentos das válvulas, porque com mais emissão termoiónica a válvula tem mais corrente de placa, tem mais ganho. E é uma rádio de arquitetura TRF, túnel de radiofrequência. Tem aqui um andar de sintonia, aqui outro andar de sintonia, e eu tenho, para ouvir uma estação, tenho que obter o máximo aqui, depois ir aqui obter o máximo ainda maior, e depois fazer isto iterativamente até receber completamente a estação. Os rádios superheterodynos são mais simples, mas foram desenvolvidos também, o primeiro rádio é de 1924, desenvolvido por Armstrong para a RCA, Radio Corporation of America, mas a arquitetura era muito cara e só a partir do ano 1930 é que começou a ter uso generalizado como rádio-receptor de radiodifusão. Estamos aqui na presença de um emissor, Marconi, muito interessante. Foi utilizado pela Companhia Portuguesa Rádio Marconi e aparentemente parece ser entre 1920 e 1930. Olhando para as válvulas, percebe-se que há 2 válvulas retificadoras, uma válvula untriúdo, na função do oscilador, com uma potência que estimo que seja entre 200 e 500 watts para este emissor. Estamos aqui na presença de um amplificador de áudio usado em public address, portanto para comunicar com multidões de pessoas através de altifalantes, dos chamados megafones. A primeira vez que um sistema deste tipo foi desenvolvido foi em 1921, propositadamente para uma comunicação de um presidente norte-americano. E esse amplificador foi desenvolvido por um engenheiro que usou as válvulas Western W101. Essa válvula é muito conhecida, são muito caras hoje em dia essas válvulas, mas há várias empresas chinesas que reproduzem essas válvulas. Esta válvula que aqui está é uma válvula de 1920, desenvolvida por uma empresa chinesa que tem as características exatamente iguais a essa válvula desenvolvida nos anos 20 do século XX. São válvulas muito apreciadas, são vendidas caras e os amplificadores que as usam normalmente são amplificadores para custar entre 10 mil e 30 mil euros cada amplificador, para alta fidelidade áudio. Na música apreciam-se muito mais os amplificadores a válvulas que os amplificadores a transistores. Há razões para que isso assim seja, nomeadamente quando os amplificadores a transistores são mal projetados, porque já se sabe quais são os problemas que os amplificadores a transistores têm e que as válvulas não têm. O som dos amplificadores a válvula é mais quente, mais harmonioso e as pessoas, de um modo geral, gostam mais do som processado por válvulas.